Olá, nosso estudo de agora é do capítulo 14 do livro de João. Vamos orar? Pai Celestial, nós nos colocamos diante do Senhor e da Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez podermos estudar direto da fonte, que é a Tua palavra, e te conhecer. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de nos moldar ao seu molde, nos corrigir enquanto é tempo. Te agradecemos por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado até aqui e reconhecemos que é a tua poderosa mão quem nos sustenta. Reconhecemos que é o Senhor quem nos dá perseverança. Reconhecemos que é o Senhor quem tem feito a obra nas nossas vidas. E por isso, Pai, mais uma vez rendemos graças e louvor ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, João, capítulo 14. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. Quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês.
Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai que é maior que eu. Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se, vamos embora. Então, pessoal, esse capítulo de João nos traz também alguns ensinamentos importantes. Primeiro, mostra no versículo 6 qual é o caminho para a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho para a vida eterna? Para a salvação, para morar eternamente no céu? Jesus. Quem é a verdade que conduz a esse caminho? Jesus. Por isso que você tem que aprender e ensinar sobre Jesus. Ele é o caminho. E quem é a vida? O que é a vida? Não é esse fôlego de vida que eu e você temos. É a vida eterna. Salvação, céu. Jesus quem conduz. É só Ele. Ele é o único caminho para chegar lá. E aí isso é comprovado na sequência desse versículo. Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém pode vir ao Pai senão por mim, através de Jesus. Ninguém. Então, Tati, tem um caminho para chegar no céu que é através de Zezinho, de Mariazinha, de Joãozinho, de Pedrinho, de Carlinho, de Jurema. Não tem. O único caminho que a Bíblia diz, não é a minha opinião, isso está escrito, e é por isso que eu leio com você. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, se você quer viver no céu, se você quer ser salvo, se quando você sair dessa terra você quiser viver eternamente com Deus, o único caminho que a Bíblia mostra é Jesus. Siga Jesus, entendeu? Aceite Jesus na sua vida. Ore aceitando Jesus na sua vida, entenderam? E aí vem um ensino muito importante, pessoal. Jesus diz aqui que ele refletia o Pai. Então, tudo que nós vimos em Jesus, o Pai está exatamente do mesmo jeito. Por quê? Porque Jesus refletia aquilo que o Pai tinha ensinado. E aí ele nos dá alguns ensinamentos muito importantes. No versículo 15, 21 e 23, Jesus mostra quem ama Ele. Como eu falei no capítulo anterior, amar para Deus não é o sentimentozinho de coração, não. Amar são as ações. E esse capítulo prova isso. Olha o que o versículo 15 diz. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Versículo 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Versículo 23. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Então, se você realmente, amamos Jesus, não é o sentimento do coração, não é a intenção do coração, não é o sentimentozinho de coração, não. Amar, esses 3 versículos mostram que é a ação de obedecer. E aí, por que eu estou reforçando isso? Porque não é só estar batendo ponto na igreja. Não é só, e eu não sou contra ir para a igreja, ao contrário, eu incentivo vocês a irem, porque isso é um princípio bíblico, tá? Nós veremos posteriormente que a Bíblia deixa muito claro que nós devemos sim congregar, tá? Não é isso, mas o que eu estou reforçando com vocês é que a consciência de vocês não pode ficar limpa, tranquila, achando que porque você aceitou Jesus, você batizou, você frequenta a igreja, que está tudo certo, que você está amando o Senhor. Não necessariamente. Se sua vida não está sendo moldada pelo Senhor, você não está obedecendo ao que Ele faz, se você não obedece ao que Ele manda, você não está amando Ele.
Não sou eu que estou dizendo isso, você acabou de ler comigo. Quantas e quantas pessoas, por isso que vocês vão ver, pessoas que frequentam a igreja, que, né, teoricamente, se converteram, mas não mudaram. Por quê? Porque elas têm o status e o título de conversão, mas elas não converteram lá dentro, que é onde importa, entendeu? Porque naturalmente, se você ama, você obedece. Não, Tati, não é bem assim. Vamos ler o versículo 24? Quem não me ama, não me obedece. Então, se você não obedece, você não ama. A sua obediência é uma prova do seu amor. Ela não te salva, mas ela prova que de fato você crê em Jesus e você o ama. E aí, nós vemos também que Jesus, ele nos traz um ensinamento sobre oração. No versículo 13 e 14. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai, ou seja, revele o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, entendeu? E aí, por isso que a validade da oração é em nome de Jesus, porque ele ordena nesses versículos que nós venhamos ao Pai, então nós pedimos para o Pai, em nome de Jesus, e Jesus faz aquilo. E aí eu quero dar mais um ensinamento para vocês. Nós veremos isso reforçado no próximo capítulo, mas eu quero deixar claro aqui também agora. Tudo que você pedir é tudo em acordo com a palavra. Então, por exemplo, não adianta você pedir o cônjuge de outra pessoa, o namorado de outra pessoa. Não adianta você pedir o cargo que outra pessoa ocupa se esse cargo não está à disposição. Entendeu? Porque isso é cobiça, cobiça é pecado, Deus não vai te dar algo que é pecado. Ai, Tati, mas eu pedi e consegui. Não foi Deus que te deu, não. Foi o outro lado, viu? Deus não vai mudar a palavra dele por sua causa. E aí, entra algumas coisas também que são imaturidades. E tem muita imaturidade no nosso meio, no meio cristão. Pedir coisas, gente, sem propósito. Como assim, Tati? Eu já vi pessoas falarem, Pedro andou nas águas, sobre as águas, Jesus, Deus, né, abriu o mar vermelho, então vou pedir Deus para ele deixar eu andar sobre as águas. Deus pode fazer isso? Pode. Mas ele vai fazer? Muitíssimo provavelmente não. Sabe por quê? Porque Deus não faz as coisas, gente, para aparecer, para show, entendeu? Ele faz o que precisa ser feito de acordo com a palavra dele, com um propósito definido. Porque se você e eu pudéssemos pedir exatamente tudo que desce na nossa telha, você imagina o tanto que nós íamos nos ensoberbecer e fazer shows? Shows como, por exemplo, eu gostaria de voar. Eu ia pedir a Deus, Senhor, me ajuda a voar. Em nome de Jesus eu quero voar. E puf, pulava. Entendeu? Quantas pessoas iam se perder fazendo essas coisas? Entendeu? E aí ia virar show, ia virar espetáculo. E aí, o que ia acontecer? As pessoas naturalmente iam acabando se perdendo nisso e se vangloriando, se enchendo de status e querendo aparecer para elas aparecerem. Entende? E o propósito do reino nunca é vanglória, nunca é orgulho, nunca é aparecer para se mostrar só pelo espetáculo. E eu estou reforçando mais uma vez isso com vocês, porque tenho em mente que o Senhor te promete, Ele vai fazer tudo o que você pedir em nome dEle, de acordo com a palavra e que tenha um propósito, gente. Eu falo isso porque às vezes as pessoas se decepcionam. Eu pedi a Deus para eu voar e eu não voei. Deus falou que tudo que eu pedisse Ele faria. Tudo em acordo com a palavra. Entendeu? Então, assim, eu vejo muita imaturidade. Pessoas pedindo, assim, coisas assim, bênçãos. Por exemplo, passar numa prova, conseguir um emprego, conseguir isso e aquilo. E a pessoa mesmo, ela não move uma palha. No sentido assim, ela não se esforça, ela simplesmente pede e fica esperando, sentada esperando. Entendeu? E aí,
eu estou reforçando, deixando claro isso para vocês. Você não vai conseguir pela força do seu braço, senão você não estaria pedindo para Deus. Você pede porque você sabe que você precisa de ajuda. Mas isso não significa que você tem que ser preguiçoso e acomodado e simplesmente sentar e esperar Deus fazer e você mesmo não faz nada. Por quê? Você passou, vamos supor, num concurso, num vestibular. Chegou lá, você acha que você vai ter que fazer o quê? Trabalhar e estudar. E aí você vai ficar pedindo Deus para ele trabalhar e estudar para você? Eu já vi pessoas falarem que elas não iam estudar a Bíblia. Por quê? Porque Deus ia colocar na cabeça delas a Bíblia inteira. Entendeu? Deus pode fazer? Pode, gente. Mas ele vai fazer? Muito provavelmente não. Porque Deus é contra a preguiça. Entendeu? E se o que você está pedindo a Deus é algo que não não está de acordo com a palavra, ou seja, é algo que não tem um propósito, ou que o propósito é você se vangloriar, você aparecer, ou o propósito é preguiça, porque você não tem coragem de fazer a sua parte, provavelmente você não vai receber, entendeu? Então reveja suas orações, tá? Deus vai te dar, em acordo com a palavra dele e com a sua intenção correta. Nesse canal tem um estudo bíblico, tá lá na playlist de estudos bíblicos sobre oração segundo a Bíblia, em que eu mostro para você vários e vários e vários versículos ao longo de praticamente toda a Escritura, vários versículos que vão te mostrando qual o caminho certo, não segundo a minha opinião, mas segundo a Bíblia, para você orar e ter resposta, tá bom? E aí vamos lá, no final, versículo 30 a 31. Jesus disse que o tempo dele estava acabando. Ele sabia que ele iria ser entregue para ser preso e morto. E aí ele diz que o governante desse mundo, que é o diabo, se aproximava. Ele sabia que o diabo estava armando aquilo. Ele não tem poder algum sobre mim. O diabo ele pode espernear, fingir que ele é poderoso, que ele faz e acontece, que ele vai fazer aquilo. Apocalipse 20:10 diz que o diabo já está condenado. E ele sabe disso. Ele não é que ele não tem poder nenhum. Ele era um anjo de alta patente. O poder que ele recebeu não foi tirado dele. Deus deu, Deus deu. Só que ele não tem esse poder todo. Tanto que em Apocalipse nós veremos que não é Deus que vai se levantar do seu trono glorioso para ir lá derrotar Satanás. É um anjo. Um anjo vai lá e acabou com Satanás. Entendeu? E aí isso está mostrando aqui que Satanás tentou armar, achando que ia estragar o plano de Deus, que Jesus estava fazendo tudo aquilo ali porque ele queria atender ao plano de Deus. Ele queria agir obedecendo a Deus. E isso comprova no final desse versículo, no 31. Mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Ou seja, a minha atitude de obediência é que mostra que eu amo o Pai. Entendeu? Então, mais uma vez, reforçando o que nós vimos ao longo de todo esse capítulo. A obediência mostra o nosso amor. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Um abraço para vocês e até o próximo capítulo.